Oi, pessoal, uma excelente tarde, bom dia, boa noite para vocês. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos aqui hoje para resolvermos questões de direito penal com base no edital TJ São Paulo. Então, eu selecionei algumas questões com base nos artigos que serão cobrados na sua prova. Ok? Então, espero que vocês gostem. Está sendo feito com muito carinho essa revisão, tá bom? Quero convidar vocês a conhecer o nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre as normas da Corregedoria e do Estatuto. O curso está bem legal, está em andamento lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br. Certo? Pois bem, pessoal, então vamos para as nossas questões. Muito bem, a primeira questão que eu selecionei hoje para vocês, ela foi cobrada pela banca VUNESP no ano de 2004. Vejam, não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo. Há apenas uma mentira reduzida a escrito, através de documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor indica. Essa conduta é falsidade material, ideológica, documento público ou particular, uso de documento falso ou certidão ou atestado ideologicamente falso. Perceba que não tem nenhum problema com o documento. O documento ele está íntegro, não há rasura, não há acréscimo, subtração de letra ou algarismo, há uma mentira reduzida a escrito. O Código Penal ele vai dispor a respeito deste crime no artigo 299, que é o crime de falsidade ideológica. Diz o 299 que omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir uma declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, nessa conduta, veja que nós temos a inserção de uma declaração falsa. A questão falou, uma mentira reduzida a escrito. Estamos diante, então, do crime de falsidade ideológica. Ok? Próximo. Policiais militares ambientais comparecem a um assentamento e constatam a extração ilegal de madeira, crime ambiental. Trabalhadores assentados pedem aos policiais que não adotem providências, no que são prontamente atendidos. E os policiais se retiram, sem que qualquer providência fosse implementada. Diante da afirmação anterior e com relação aos crimes contra a administração pública, os policiais militares, eles cometeram qual crime? Exercício funcional ilegal. Não, porque eles estão no exercício correto, né? Eles estão exercendo suas funções, não exerceram as funções de forma ilegal. Veja, o ato que eles cometeram é que houve irregularidade. Prevaricação para satisfazer interesse pessoal, condescendência criminosa, prevaricação para satisfazer sentimento pessoal ou corrupção passiva privilegiada. Olha, aqui é uma conduta interessante, é uma questão interessante. O artigo 317 do Código Penal trata sobre a corrupção passiva. E lá no parágrafo 2º, nós temos o seguinte: se o funcionário ele pratica, deixa de praticar ou retarda um ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, que foi o caso, né? Eles atenderam a um pedido dos trabalhadores assentados para não exercer a sua função para a qual eles deveriam exercer. Nós estamos diante aqui de corrupção passiva chamada de privilegiada, que é a do parágrafo 2º. Ok? Então, nós estamos diante da corrupção
passiva privilegiada. Talvez vocês confundiriam com condescendência criminosa. No entanto, esse artigo do 320 diz que deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração. Então, se o subordinado comete uma infração e eu não faço nada, e ele é meu subordinado. Aqui seria a condescendência. Mas na questão número 2, estamos diante da corrupção passiva privilegiada. Próxima questão, 3. Assinale a alternativa que exemplifica o crime de desacato. O crime de desacato está no artigo 331. O 331 prevê o seguinte, que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Letra A. X, de forma muito humilhante, diz ao seu vizinho, funcionário público, durante um churrasco entre amigos, que ele é a pessoa mais preguiçosa e lenta que já conheceu. Ah, professor, não está no exercício da função, mas tem relação com ela? Não, veja, dizer que a pessoa é mais preguiçosa e lenta não se refere à função exercida pelo funcionário público. Talvez você marcaria essa letra A. Ah, professor, mas não está fora da função. Ok, não está. Diz o crime de desacato que pode ser no exercício da função ou em razão dela. Mas veja, em razão dela. Nessa letra A não está a conduta de desacato. Descumpre a ordem dada pelo juiz em audiência e continua fotografando a vítima do crime sob julgamento. Não temos a conduta de desacato aqui também. Letra C. X, ao deparar-se no fórum com a escrevente Z, dirige a ela as seguintes palavras. Que coisa mais linda, até parece um anjo. Aqui foi um elogio, né? Não poderia não, né? Pode se configurar, dependendo da situação, até assédio. Mas não é, obviamente, aqui crime de desacato. X, ao ter seu veículo apreendido pelo delegado de polícia Z, gesticula ele de forma obscena, utilizando o dedo médio da mão. Olha, o delegado está no exercício da sua função? Sim, o veículo foi apreendido. E veja, eu gesticulei a ele de forma obscena, utilizando o dedo médio da mão. Letra D, está a conduta de desacato. E, X, que assiste a uma partida de vôlei, zomba de um dos jogadores. Vejam como o nosso promotor público enfeita a quadra, até parece uma borboleta. O promotor não está no exercício da função ou em razão dela, não é crime de desacato. Gabarito, letra D. Vamos para a próxima? Olha só. É uma questão FGV, mas tem relação com o tema, viu, pessoal? Maria de Souza devia R$500 a José da Silva e vinha se recusando a fazer o pagamento havia meses. Cansado de cobrar a dívida de Maria pelos meios amistosos, José decide obter a quantia que lhe é devida de qualquer forma. Ao encontrar Maria fazendo compras no centro da cidade, José retira a bolsa das mãos de Maria, puxando-a com força. A fivela da alça causa uma lesão leve no braço de Maria. José abre a bolsa de Maria, constatando que ela levava consigo R$2.000 e pega 500, deixando a bolsa com os pertences de Maria no chão. Qual será a punição para o crime praticado por José? Olha, ao invés do José procurar os meios judiciais para receber o valor, ele usou das próprias razões para ter esse valor de volta. E, quando cometeu, praticou uma lesão leve no braço de Maria. Que conduta que é essa, hein, pessoal? Ah, professor, eu lembro de ter lido isso no artigo 345. Você lembra até o artigo? O 345 trata, galera, sobre a conduta que nós chamamos de exercício arbitrário das próprias razões. Então, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, é o cometimento do exercício arbitrário e causa detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. No caso aqui, veja, lesão leve. A. Incidirá na pena de roubo simples, furto simples, penas de exercício arbitrário das próprias razões,
penas de exercício arbitrário das próprias razões, além da pena correspondente à violência, ou penas de exercício arbitrário das próprias razões, além da pena de furto simples. Se você marcou a letra D, você acertou. Alguns marcariam a letra C, mas esqueceram que foi causado na Maria uma lesão? Causou uma lesão na Maria? Então, além da pena correspondente à violência. Letrinha D, artigo 345. Questão número 5 é a nossa última questãozinha de hoje. Com relação ao crime de falso testemunho ou falsa perícia. Letra A. A pena é aplicada em dobro se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. B. As penas são aumentadas de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Letra C. A pena é diminuída da metade se o processo em que o falso testemunho ocorreu imputa a prática de contravenção. Não há conduta típica se quem presta o falso depoimento ou realiza a falsa perícia é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso. E letra E, o fato deixa de ser punível se a qualquer tempo o agente se retrata ou declara a verdade. Olha, pessoal, falso testemunho ou falsa perícia está no 342. E lá no 342, o parágrafo 1º tem uma causa de aumento de pena que diz que as penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte uma entidade da administração pública direta ou indireta. O gabarito, portanto, vai ser a letra B, ok? Então, se o fim era de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, nós temos esse aumento de pena. Artigo 342, parágrafo 1º. Ok? O que vocês acharam? Gostaram das questões de hoje? Sim? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e se ficou alguma dúvida, me procure pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral. Tchau, tchau.